A maior chance de todas, Yuri Alberto. Porque eu já falei por aqui e repito, e quando sair num GE da vida aí, todo mundo vai dar crédito para os outros. E não para o podcast Timão. Mas eu já falei várias vezes aqui que houve um acordo no final do ano que o Yuri Alberto ficaria, mas que o Augusto Melo teria que ver as propostas no meio do ano. E é lógico que ele não é obrigado a vender, mas o acordo é para que ele receba as propostas que chegarão na metade do ano. Ele ficaria na metade, mas ele gostaria de sair no meio do ano. O André Cury, empresário do Yuri Alberto, deu uma entrevista ontem para o GE, ou anteontem, sei lá, mas saiu ontem a entrevista, falando isso, que vários clubes o procuraram, que o Corinthians recusou uma oferta de 30 milhões de euros, quase 190 milhões de reais por ele no final do ano, e a informação que eu tenho é que o Corinthians recusou essa proposta porque o André Cury falou que na metade do ano vai chegar melhor. E aí o Corinthians provavelmente não vai segurar. Provavelmente. Por que eu falo provavelmente? Porque a gente não sabe nada no futebol. O cara pode quebrar a perna, o cara pode entrar numa fase ruim, parar de fazer gol, os clubes lá podem não ter dinheiro, pode cair no fair play financeiro, ou o clube pode resolver olhar para outro jogador que acabou de surgir lá em Gana, na Namíbia, surgiu um atacante melhor, pode acontecer milhares de coisas. Mas a informação que o Corinthians tem é que na metade do ano chegarão propostas muito melhores do que essa de 30 milhões de euros, e aí ele sairia. Segundo colocado nessa lista, Breno Bidon. É o jogador que o Corinthians vê como a maior fonte de dinheiro neste ano. Porque o Corinthians precisa vender 180 milhões de reais. Só o Yuri Alberto, nesses 30 milhões de euros, receberia 90, né? Porque o Corinthians tem 50% dos direitos econômicos do Yuri. Vocês têm que lembrar disso. 50% são do Zenit da Rússia. Então, se o Corinthians vende o Yuri por 30 milhões de euros, fica com 15, que é metade. Então, dos 180 e poucos milhões de reais... Espera aí que chegou uma notícia aqui. Ah, beleza. Dos 180 e poucos milhões de reais, o Corinthians fica com 90, que é metade do que o Corinthians espera faturar no ano. Mas com o Breno Bidon, o Corinthians tem quase a totalidade. Eu não lembro se é 95%, sei lá, mas o Corinthians tem quase a totalidade dos direitos econômicos do jogador. Então, se vender o Breno Bidon por 25 milhões, que seja mais barato que o Yuri, vai ganhar mais dinheiro, porque não tem só 50%, entenderam? Se vende o Yuri por 30, fica com 15. Se vende o Breno Bidon por 25, fica com, sei lá, 23, 22. E aí faz mais dinheiro. Então o Breno Bidon é o segundo nessa lista, e ele tem mercado na Europa. O terceiro nessa lista, Rodrigo Garro. Porque o Rodrigo Garro é jovem, é promissor, a Europa está vendo os números dele, do ano passado, principalmente, quando ele se destacou demais no futebol brasileiro, foi um dos melhores, se não o melhor jogador do futebol brasileiro no ano passado. Talvez não o melhor, que teve o Estevão, né, do Palmeiras, houve jogadores que se destacaram também, mas um dos melhores com certeza. Esse ano não está fazendo tanta coisa assim por causa da